Beleza, Esparta, nós estamos de volta aqui para darmos continuidade às nossas aulas. E bora para cima então, sem mais delongas, vem comigo aqui para o tablet. Beleza, galera, saca só como é que é a situação aqui. A gente então abordou essas finalidades específicas aqui, que nós vimos aqui na nossa lei de crimes de tortura. Então nós falamos aqui sobre a finalidade específica da linha A, da linha B e da linha C. Só que nós temos aqui também outra finalidade aqui, lá no inciso segundo. Venha comigo e leia aqui comigo, ó. Submeter alguém sobre a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então preste atenção nisso aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Nós falamos aqui atrás, ó, que a regra é por meio de uma finalidade específica. E nós falamos aqui que nós temos uma exceção aqui lá na frente, mas aqui atrás eu falei da possibilidade do crime ser um crime próprio. Como assim, professor? Todos esses aqui que nós acabamos de abordar, todas essas finalidades aqui, pode ser cometida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, todas essas aqui são consideradas comum. Qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa pode cometer. Só que, vem comigo aqui, ó. Vamos ler de novo. Submeter alguém, aqui, ó. Submeter alguém sobre a sua guarda, poder ou autoridade. Nesse ponto aqui, a gente já observa que um dos requisitos para o cometimento do crime, para a pessoa que vai cometer o crime, ela ter poder ou autoridade sobre a vítima. Então, pai, mãe, tio, avó, aquela pessoa que tem um poder de cuidado, que está ali para poder cuidar daquela pessoa, daquela criança, enfim, daquele idoso, daquela pessoa que tem uma certa deficiência, por exemplo, um curador, um tutor, um professor. Essas pessoas precisam desse requisito de autoridade, de poder, de guarda sobre a vítima, beleza? E aí nós chamamos isso, nessa situação aqui, de um crime próprio, que precisa ter esse requisito necessariamente para que haja o crime, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá esquematizar de novo aqui, ó. Vamos abrir aqui de novo. Vamos adicionar uma nova página aqui. Vem comigo, vem comigo. Aí nós temos então essa tortura do artigo 1º, inciso 2º, que é basicamente vai empregar violência mais grave ameaça. Esse requisito aqui vocês já sabem. Vai gerar, nesse caso aqui, é bem sutil, mas eu já vi bancas cobrarem, inclusive na PRF que eu fiz, que eu fui aprovado, eles cobraram a questão em cima disso aqui, ó. A diferença aqui também é que aqui é um intenso sofrimento. Olha que loucura. Você vai pegar violência, vai impor violência ou grave ameaça àquela pessoa e vai causar um intenso sofrimento físico ou mental na pessoa, tá? Intenso sofrimento físico ou mental. Palavrinha-chave. Note aqui comigo, vem aqui de novo. Nos outros aqui não fala, ó. Causando sofrimento físico. Nos anteriores que nós estudamos. Nesse aqui a gente já fala sobre intenso sofrimento físico ou mental. Beleza? Então a gente tem que ficar atento a isso aqui. Palavrinha-chave: intenso sofrimento físico ou mental. Show de bola? E aí, requisito.
requisito chave, tá? Precisa ter poder, guarda ou autoridade sobre a vítima. Show de bola? Aí o que eu quero que vocês anotem ainda? A finalidade. Não se esqueça da finalidade. Aqui nós temos uma finalidade específica aqui, ó. A finalidade específica: aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Beleza? Finalidade: castigo ou uma medida de caráter preventivo. Sacaram? Então ele quer castigar, ele quer fazer a pessoa, a doutrina ainda fala, quer fazer a pessoa padecer, tá? Padecer, sentir dor, sofrer, tá? A doutrina fala isso. Inclusive, o que difere a tortura, essa tortura aqui, para o crime de maus tratos, é basicamente isso aqui, ó. Que a finalidade é aplicar castigo, mas com a intenção de fazer a pessoa sofrer. É gerar esse intenso sofrimento físico aqui, ó. Fazer a pessoa sentir dor e sofrer para aplicar um castigo nessa pessoa. Show de bola? Um cartigo, como dizia meu avô. Você vai ficar de cartigo, menino. Beleza? Então é isso aqui. Notaram a diferença? Sutil aí, mas é importante pra gente? Intenso sofrimento físico. Aqui nós estamos falando de um crime próprio. Nós estamos falando de um crime próprio, beleza? Show de bola, faça sua anotaçãozinha, deixa bonitinho, gostosinho pra vocês aí poderem aumentar o nível de vocês pra prova. Eu tenho certeza que com essa ideia aqui vocês não vão errar mais, tá? Não tem como errar. E aí nós escorremos aqui desses crimes, né? Aqui a finalidade a finalidade B e a finalidade C. A finalidade A aqui, galera, ó, ela também é chamada de tortura prova, tá? Então vem aqui comigo, ó, tortura prova. A B, que a finalidade é praticar uma omissão, uma ação ou omissão criminosa, é a tortura para a prática de crime, conhecida também, tá? Isso aí é só uma nomenclatura que a doutrina dá, beleza? E aqui a C, com a finalidade de discriminação racial ou religiosa, nós chamamos de tortura discriminatória, tá bom? Beleza. Então guarde aí na cabecinha de cada um de vocês, para vocês não vacilarem, tá bom? Vamos lá, então vamos procurar aqui o que nós iremos trazer para vocês agora. Vamos dar continuidade aqui, ó. Isso aqui eu já falei para todos vocês, tá? Que é o seguinte, ó, o tipo de tortura é que sempre tem que estar caracterizada a intenção do agente, tá? Obter informação, confissão da vítima ou terceira pessoa. A gente conversou sobre isso aqui, tá? É a finalidade específica. A gente sempre vai ter que ter essa finalidade, esse dolo específico, tá bom? Tortura prova nós abordamos aqui, né? Que constitui tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aí a finalidade A. Aí nós temos aqui depois a finalidade B. E aqui a finalidade C, beleza? A gente já até esquematizou aqui. Eu tinha preparado isso aqui no slide. Aí o que eu quero trazer para você aqui que é interessante, tá? Vem aqui comigo, ó. Recentemente, o STF, ele aceitou alguns pedidos falando que é necessário que a lei criminalize atos de homofobia e transfobia. E que a discriminação aqui existisse a possibilidade de, na hora de praticar racismo,
na hora de praticar racismo, enquadrasse também como racismo a discriminação oriental e sexual. Então vem aqui comigo. Não é definido na lei de racismo a discriminação por orientação sexual, homofobia, transfobia, não é considerado pela lei como racismo, lá na lei de racismo. Mas aí o STF entendeu, falou o seguinte, ó, não tá na lei, mas por conta da situação, de tudo que acontece na sociedade hoje em dia, nós precisamos então definir isso aí como um ato a ser repugnado, a um ato a ser criminalizado. Porque acontece muito, né? Muitas pessoas sofrem essa discriminação. Então, reconheceu por meio de um entendimento jurisprudencial que a conduta de discriminação por homofobia, transfobia, por identidade de gênero, orientação sexual, seria considerado racismo. Então, isso quer dizer que se uma conduta de tortura por discriminação racial e uma pessoa, então, torturasse outra pessoa por discriminação de orientação de gênero ou por transfobia, homofobia, seria considerado tortura aqui na lei aqui de tortura, seria considerado uma tortura discriminatória? Galera, nesse caso, ainda não pode ser considerado, tá? Ainda não pode ser considerado. Por mais que, fala o seguinte, ó, o STF falou da seguinte maneira, vem aqui comigo. O plenário do STF, por maioria, julgou procedente os pedidos ali formulados, não apenas para reconhecer a demora do Congresso Nacional em ditar leis que criminalize as condutas de homofobia e transfobia, para determinar pelo menos que seja tampada aquela lacuna legislativa. A aplicação da lei da 7.716, que é os crimes de preconceito e de raça. Só que aí, essa conduta ela é inserida lá na lei de racismo, mas ela não pode ser considerada aqui, encaixada aqui, ó, na tortura discriminatória. Ela não se encaixa aqui. Então, se uma pessoa, com o objetivo de causar intenso sofrimento físico em outra, por conta dessa discriminação aqui de gênero, orientação sexual, nesse caso que não vai incorrer aqui em tortura discriminatória. Vai ser uma lesão corporal, ou outros tipos. E não aqui a questão da tortura, beleza? Então tome bastante cuidado com isso. Por mais que o STF entendeu que seria uma questão de racismo, aqui a gente não pode considerar como um crime de tortura discriminatória, essa conduta aí de tortura por conta da orientação sexual da pessoa, tá bom? Show de bola? Tranquilo então, vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Aí nós falamos aqui agora da tortura castigo, que ela é diferente dos maus tratos justamente porque aqui você vai gerar um intenso sofrimento físico. Você vai aplicar esse castigo, essa tortura como castigo para gerar dor na pessoa, um sofrimento na pessoa. Beleza? Foi isso aqui justamente que a gente acabou de conversar aqui, ó. Isso aqui que a gente acabou de conversar. Beleza? Então vamos passar para o próximo passo aqui, ó. Vamos descendo aqui e vamos passar para o próximo passo. Castigo, anteriormente como visto. Bora lá, bora lá. Aqui, ó, eu trouxe aqui algumas ideias aqui para vocês, ó. O sujeito passivo
desse ato que eu falei para vocês, né? Desse aqui da tortura, castigo. O sujeito passivo, que é a vítima, é quem está sujeito a guarda, poder ou autoridade. E aquela que vai sofrer alguma violência. Então, nesse caso, aos exemplos aqui, pode ser um filho, um tutelado, um curatelado, um preso, um interno em escola ou hospital, beleza? Mas não pode ser cometido contra a esposa, tá? Lembrando, esposa, você não tem uma autoridade ou um poder sobre ela, beleza? Isso aqui é interessante para vocês guardarem na cabeça de vocês, tá? A esposa, ela não tá sobre sua guarda, poder ou autoridade, beleza? Então não cabe aqui contra a esposa, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é uma parte importante pra gente também, tá bom? Que é bem possível que possa cair na nossa prova, bem possível que possa cair na nossa prova aí. Porque lembra aí dos policiais penais, para quem for fazer concurso da Polícia Penal, enfim, saca só. A tortura do preso ou de pessoa sujeita a medida de segurança. Vai estar lá no parágrafo 1º que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês lá no início sobre o parágrafo 1º? Vem aqui comigo, ó. Eu falei que aqui no parágrafo 1º, no artigo 1º, no parágrafo 1º, não temos uma finalidade específica. E falei para vocês guardarem na cabeça de vocês. Chegamos nela. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês por quê. Olha o que vai falar aqui o parágrafo 1º. Na mesma pena vai incorrer, na mesma pena lá de tortura, tá? Tortura. Normal, tá? Que é de 2 a 8 anos de reclusão. Vai incorrer na mesma pena quem submete pessoa presa ou pessoa que está sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O que acontece? Esse caso aqui é o caso básico que acontece muito dentro do sistema penitenciário, né? Infelizmente. Os policiais, por simples vontade de cobrar uma pisada do preso, vai lá e começa a arrebentar o cara, torturar o cara, entrar na mente do cara, começa a dar porrada nele, enfim, acontece essas paradas. Não aqui no Brasil, obviamente, eu falo sistema penitenciário, mas aqui no Brasil não acontece, obviamente. Suíça, França, Inglaterra, esses países assim, menos desenvolvidos, né? Estados Unidos, né? Esses lugares, beleza. E aí o que acontece? Nesse caso específico, a lei ainda fala o seguinte, a lei fala isso aqui, olha aqui, ó. Vai gerar um intenso sofrimento físico ou mental por intermédio de ato que não está previsto em lei. Ou não tem uma medida legal. Ao invés de colocar esse preso, por exemplo, num castigo, num regime disciplinar diferenciado, no RDD, ao invés de meter um PAD no preso e fazer um processo legal para poder ele ter a cadeia dele mais pesada, que é da forma, que é a medida legal que está previsto em lei, o cara vai lá e começa a quebrar ele. Note que não existe na lei o castigo de porrada. Não existe na lei o castigo de porrada. Não existe na lei uma tortura mental, um sofrimento mental. Não existe. E acaba acontecendo essas paradas. Então é a tortura que está aqui para a pessoa presa. Requisito, pessoa presa ou que está sujeita à medida de segurança. E aí vocês notem aqui que não tem finalidade específica. Simplesmente ele vai lá e faz. Não tem uma finalidade específica. Qual a finalidade de fazer isso? Não tem. Para atingir tal objetivo? Não tem. Tá? Então vamos esquematizar isso aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Para deixar mais claro. Vamos lá. Vamos esquematizar aqui. Adicionando uma página. Vem comigo. Então, tortura de pessoa presa. Vai gerar o quê? Vamos lá, vem comigo. Vai submeter pessoa presa, então palavrinha-chave, pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Então, vamos lá.
pessoa presa, barra ou medida de segurança, mais sofrimento sempre, né? Sofrimento mental, sofrimento físico ou mental, prática de ato não previsto em lei, ato não previsto em lei, perfeito? Ou não resultante de medida legal, ou não medida legal. Show de bola? Palavrinha-chave, é assim que você vai fazer seu resuminho, tá? Beleza? Ato de não previsto em lei ou não previsto de medida legal, beleza? E aí, qual que é a finalidade aqui? Finalidade. Não tem. Não tem a finalidade específica. Não tem a finalidade específica aqui. Tá muito feio esse tem aqui, né? Então melhorou. Não tem finalidade específica. Beleza? Professor, aqui tá falando que a pessoa precisa ser presa. Isso. Aqui tá falando que a pessoa precisa ser presa ou submetida à medida de segurança. Então, nesse caso, o sujeito passivo, a vítima é uma vítima própria, uma vítima específica. Agora, a pessoa que comete a tortura, o sujeito ativo, aquele que comete, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é policial, professor, não é policial penal. Pessoa, não. Qualquer pessoa que pode cometer esse crime, tá? Chega lá no presídio, ou até mesmo um médico, em uma questão lá que o cara, ou um manicômio, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham no manicômio, a pessoa está submetida a uma medida de segurança, ele vai lá e começa a quebrar. Ele não é servidor público, não é policial. Qualquer pessoa pode cometer, beleza? Então guarde na cabeça de vocês, tá? Isso aqui é importante. O que é importante aqui? Não tem finalidade específica. Outra coisa importante, qualquer pessoa pode cometer, tá? Basicamente isso. E aqui também eu acho que pode ser importante para vocês, tá? Pessoa específica, tá? O sujeito passivo, a vítima é uma pessoa específica, porque precisa ser um preso ou uma pessoa submetida à medida de segurança. Tamo junto? Topíssimo então. Legal, 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 legal demais. Agora, chegamos aqui na tortura omissão, que eu falei para vocês que existe a possibilidade de cometer a tortura por meio da omissão, tá beleza? Então vem comigo aqui ao parágrafo 2º. A legislação vai falar o seguinte, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, que condutas? As condutas que nós falamos anteriormente, todas elas. A de tortura, todas elas anteriormente. Quando esse camarada tinha o dever de evitá-las, ou de apurar essas condutas, ele vai incorrer na detenção de 1 a 4 anos. Lembrando, todos esses aqui, ó, que a gente conversou anteriormente, todos esses aqui, a pena é de 2 a 8 anos de reclusão. Todos. Tanto a tortura aqui, castigo, para gerar castigo,
tanto a tortura aqui com a finalidade de obter informação, obter um crime ou por discriminação, tanto aquela que nós conversamos aqui agora recentemente sobre pessoa presa que não tem finalidade, todos esses crimes aqui, a penalidade é de 2 a 8 anos de reclusão. 2 a 8 anos de reclusão. Agora, note aqui que esse é metade da pena. Metade da pena. De 1 a 4 anos. Os outros eram de 2 a 8, aqui é de 1 a 4 anos. E é detenção ainda, não é reclusão. É detenção. Então, preste bastante atenção. Essa situação foi aquela que eu falei para vocês. Pode ser que um delegado esteja numa delegacia e os seus agentes estejam torturando um cara que acabou de ser preso para que ele confesse ali o ato criminoso, fale onde ele deixou a droga, onde ele deixou, por exemplo, a arma do crime, do cometimento do crime, enfim. E o delegado tá só ouvindo, tá só ouvindo. Ele não tá perto, mas ele tá ouvindo lá, ele sabe de tudo que tá acontecendo. Pá, pá, ai, o cara tá recebendo porrada, enfim, o delegado, não, ficar de boa aqui, mexendo no relatório, beleza. Aí, galera, nesse caso, ele tinha o dever de, no mínimo, apurar. Ou ele tinha o dever de evitar aquelas condutas ali. Se ele não quisesse, naquele momento, evitar, retaliação, né? Eu não vou mexer com isso, não. Os caras são antigões aí, eu sou delegado, mas eu vou caçar encrenca, aí os caras depois querem me matar. E aí ele não apura também a situação. Ele cagou pro lance. Não vou apurar. Nesse caso, ele tinha um dever de agir e ele não agiu. Ele se omitiu, sabendo que aquilo estava acontecendo, obviamente. E aí ele vai incorrer nesse caso aqui de tortura ou omissão. Beleza? É basicamente essa ideia. A pessoa que tem o dever, ela vai acabar incorrendo nesse crime de omissão e os outros vão incorrer no crime de tortura, obviamente. Beleza? Ótimo. Então, perfeito. Essa é a ideia aqui que eu quero trazer para vocês. Então, vamos fazer um esqueminha aqui para continuar de praxe, né, que nós estamos fazendo aqui. Para ficar bem bonitinho que a gente já está fazendo aqui. Bora lá. Chamada de tortura omissão. Vou colocar para vocês aqui que senão não vê, né? Tortura omissão. Aquele que omite, mas que ele tinha o dever de agir ou o dever de apurar e não faz, obviamente. Ele se omite em face da tortura. Aqui é diferente, tá? Porque é um crime também próprio. É um crime próprio, professor? Sim, porque aquele que omite, ele tem um dever de agir. Então, ele é uma pessoa específica aqui. Aquele que omite, ele tem o dever de apurar. Então, é uma pessoa específica, é um crime próprio. Só algumas pessoas que podem cometer esse crime, beleza? É um crime próprio. Aqui é detenção, tá? Detenção de 2 a 4 anos. Perdão, é de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos de detenção, beleza? Essa aqui é a ideia, mais ou menos, tá bom? Pode ficar tranquilo que não cai além disso aqui para a prova de vocês. Não cai além disso aqui para a prova de vocês, tá? Nós chamamos isso aqui de omissão imprópria. Omissão
imprópria. Por que omissão imprópria? Quando a gente fala omissão imprópria, é porque essa omissão, ela não deveria acontecer. É uma omissão que não deveria acontecer porque a pessoa tinha o dever de agir para que aquilo pudesse ser evitado. Por exemplo, eu tô passando na rua, existe esse crime. Eu tô passando na rua, tô vendo a pessoa morrer. Ela acabou de cair, bater a cabeça no chão, tá lá, tremendo, morrendo, e eu poderia salvar ela. Mas eu vi aquela situação, eu olhei pra baixo e continuei. Fui embora. Eu me omiti de ajudar ela, só porque eu não tinha um dever. Vamos supor que eu esteja na condição de cidadão normal, não na condição de policial, né? Eu vi aquela pessoa e fui embora. Eu me omiti. Omissão de socorro. É um crime específico. Esse crime de omissão de socorro, como eu não tinha o dever, eu não era um agente garantidor, que a legislação fala, eu não era o garante, a pessoa que poderia garantir ou era a pessoa que deveria agir, é uma omissão própria. Essa é a omissão que normalmente acontece. Mas, se eu fosse um bombeiro, eu estivesse na condição de bombeiro, eu olhasse aquela pessoa e eu não agisse naquele momento, ou melhor, eu como policial tenho o dever de evitar um furto que estivesse acontecendo, eu deveria agir, eu olho aquela situação e eu não vou agir, eu posso inclusive responder por roubo, eu tô vendo um roubo ali e eu não vou agir naquele caso, eu posso responder por roubo na modalidade omissão imprópria, porque eu sou um garantidor, eu deveria garantir que aquela pessoa não roubasse. Isso é o que nós chamamos de omissão imprópria. Quando a pessoa tem o dever de agir, mas ela se omite. Então, nesse caso, nós estamos falando aqui, ó, de uma omissão imprópria, tá bom? Tortura, omissão, e aí a banca pode falar sobre a omissão imprópria, porque o camarada era um garantidor, ele deveria garantir que isso não devesse ocorrer, ou ele era um garantidor de apurar essas condutas que aconteceram. Tamo junto? Beleza, então. Então fechou. Beleza, então nós terminamos aqui então sobre a tortura ou omissão. Vamos continuar nas próximas aulas a parte final sobre a lei de tortura. A gente já está quase terminando, são poucos crimes, a lei é curta, pequena, dá pra gente trabalhar aqui tudo na próxima aula. Tamo junto? Fica com Deus, eu te vejo até lá, faça anotações, revise o material de vocês, para que vocês consigam ter os maiores resultados e muito mais rápidos ainda. Tamo junto? Valeu, até mais!